Quando eu assisti Jujutsu Kaisen pela primeira vez, gostei da série logo de cara. Toda a vibe sobrenatural e o clima de terror já me prenderam na hora. Não conseguia compreender de cara o motivo de eu ter gostado tanto da série, mas quanto mais eu pensava, mais sentia que me aproximava da razão. Qual o verdadeiro motivo de eu gostar tanto? Precisava dar vazão a esse sentimento que era ao mesmo tempo familiar e estranho. E foi aí que eu entendi, foi aí que eu percebi que eu estava muito mais próximo da resposta do que eu pensava. Muito prazer. Eu sou o Kiske. As primeiras páginas de Bleach estabelecem que Ichigo é um adolescente cabeça dura e esquentadinho, mas que se importa com os outros. E não leva muito tempo para vermos qual a razão de ele estar brigando com 3 skatistas logo nas primeiras páginas do primeiro capítulo. Os skatistas derrubaram as flores que foram deixadas para o espírito de uma menininha morta. Como ela é um espírito e Ichigo consegue interagir com ela, é estabelecido imediatamente a acuidade espiritual do protagonista. Ichigo vai para casa após resolver a situação, com um monólogo explicando ao leitor que ele não sabe bem a razão, mas que o protagonista consegue interagir com o espírito desde muito novo por algum motivo. Quando chega em casa, temos ele interagindo com a família e assim descobrimos que a mãe veio a falecer já há algum tempo. A personagem Kuchiki Rukia então aparece e explica a Ichigo, através de diálogo expositivo, os conceitos básicos do mundo de Bleach. Após isso, a família Kurosaki é atacada, as irmãs Yuzu e Karen, bem como o pai Ishin, mas Ichigo não ficaria parado deixando tudo isso acontecer diante de seus olhos. Ele vai e encara o Hollow, mesmo sem ter nenhum poder especial. E não é só isso, ele consegue quebrar o encantamento, ou Kido, que a Rukia havia usado para imobilizá-lo. Rukia tenta defendê-lo, mas acaba sendo incapacitado de lutar pelo Hollow durante o processo. Nessa situação, Ichigo tem uma escolha difícil: tentar se tornar um Shinigami para salvar sua família, mesmo com o risco de perder a vida, ou simplesmente ser derrotado pelo Hollow, devorado, que seria uma opção terrível também. Apesar do risco alto, ele decide pegar a espada e a atravessa em seu peito. O resultado dessa ação é o protagonista se transformando em Shinigami pela primeira vez. Quando se transforma, Ichigo é muito mais forte que o esperado, até mesmo a Rukia se surpreende com os poderes e a força do protagonista. Ichigo consegue derrotar o Hollow facilmente após adquirir os novos poderes, assim salvando sua família e Rukia. É basicamente assim que o primeiro capítulo de Bleach chega ao fim. De certa forma, é até abrupto. Você talvez esteja pensando, peraí, Kiske, o que a descrição do primeiro capítulo de Bleach tem a ver com Jujutsu Kaisen que tu começou a falar no começo do vídeo? É esse meu ponto, meus jovens, mas calma que eu já chego lá. Bora comentar como corre o primeiro capítulo de Jujutsu então, para facilitar o paralelo que eu tô tentando traçar aqui. Lendo o primeiro capítulo de Jujutsu, acaba que você percebe que a estrutura é extremamente similar à do primeiro capítulo de Bleach, com algumas pequenas diferenças que estarei abordando logo mais. Yuji Itadori, o protagonista de Jujutsu Kaisen, é estabelecido como ridiculamente forte e rápido, através da comédia do mangá também, e é estabelecido que existem espíritos malignos, que no caso de Jujutsu, são chamados de maldições. Temos acesso a essa informação, pois a história brevemente mostra o ponto de vista do Fushiguro Megumi, que serve a mesma função da Rukia em Jujutsu nesse comecinho da história. Yuji acaba perdendo seu avô já no primeiro capítulo, que pede logo antes de morrer que ele proteja as pessoas mais fracas e que se esforce para ter uma morte digna e que ele não morra sozinho como o avô dele acabou morrendo. Ao contrário de Bleach, onde a Masaki já estava morta no começo da história, em Jujutsu de fato presenciamos seu avô vindo a óbito.
Ichigo, por sua vez, protege as pessoas por sua mãe morreu quando ele era criança e ele foi incapaz de protegê-la. Ainda no hospital, após o falecimento de seu avô, Megumi aborda o protagonista e explica que ele tem um objeto poderoso e perigoso, também o informando de forma expositiva um pouco mais sobre o universo da série. E isso se estende quando eles chegam na escola em busca do dedo do Sukuna. Na escola, os amigos de Yuji estão em perigo e ele tenta enfrentar os espíritos amaldiçoados mesmo sem ter nenhuma habilidade especial. Fushiguro acaba tendo que protegê-lo, mas acaba sendo impedido e incapacitado de lutar. E só resta uma escolha a Itadori: comer o dedo de Sukuna, mesmo tendo uma chance em 1 milhão de dar certo, ou ser morto junto com seus amigos pelas maldições. Ele toma o risco e fica super forte assim que consome o dedo de Sukuna, uma força sobrenatural. Itadori acaba derrotando o inimigo facilmente e o capítulo chega ao fim. Então, eu ter narrado os 2 primeiros capítulos de ambas as obras fez com que eles soassem similar? Pois é, porque são, e bastante. São diversos paralelos e a influência de Bleach em Jujutsu e vários mangás das novas gerações se torna ainda mais clara quando os autores declaram abertamente serem fãs da série criada por Tite Kubo, assim como evidenciado através de entrevistas públicas onde os autores conversam sobre suas respectivas séries. Jujutsu Kaisen, quando lançado em março de 2018, conseguiu pegar a estrutura e base que Tite Kubo fez lá atrás em agosto de 2001 e aplicar ela no seu próprio estilo e ideias originais, assim ampliando e melhorando, aprimorando as ideias que vieram antes, as implementando num shonen de batalha para os públicos novos. Tanto que em apenas um capítulo, Jujutsu consegue talvez utilizar um pouco melhor seu limite de páginas inicial em relação ao primeiro capítulo de Bleach, no caso. De qualquer forma, é muito interessante observar como Gege Akutami, em sua estreia, consegue brincar e se divertir um pouco mais com seus personagens, isso através do clube do ocultismo, trazendo uma leveza que, apesar de presente em Bleach, é menos recorrente no primeiro capítulo da série. Existe toda a piada com a Ruka, é claro, com os desenhos ruins, que, não me entenda errado, tem seu charme próprio, mas em Jujutsu tem toda a parte dos esportes, várias situações do clube do ocultismo são mais frequentes e, ao meu ver, funcionam muito melhor que as de Bleach. Bleach consegue utilizar melhor a dinâmica do Ichigo com seu pai e as irmãs de forma efetiva e muito rapidamente introduzir ao leitor informações importantes da trama e de um jeito leve também, como o fato da mãe não estar mais presente, sua família saber da habilidade do Ichigo de ver espírito e de que sua irmã do meio também consegue sentir coisas do tipo. Em poucas páginas, Kubo consegue expor o funcionamento e relações de cada membro da família, o que é ótimo e requer bastante talento, mas parte do humor é bem bobinha e não chega nem perto do que consegue ser feito em Jujutsu. Claro que o Jujutsu tem a vantagem de ter vindo depois e poder observar o que foi feito antes para trabalhar em cima, como eu comentei. Ambas as séries se escoram um pouco no gênero de terror, bem no começo, o que pode ser observado logo no comecinho de Bleach, como na cena do quarto da Orihime com a Tatsuki, e o irmão dela tragicamente foi morto por um rolo e as observa lá do mundo dos mortos. Mas Bleach abre mão disso não muito após o início da série, com exceção de um personagem específico no arco final da Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, que tem toda a sua temática baseada no medo. Mas tirando esse caso específico, o resto deixa de ser presente na obra. Já em Jujutsu, essa influência de filmes de terror é muito mais constante por toda a série e é relativamente melhor trabalhado do que em Bleach, justamente por acompanhar a evolução da obra e de seu autor. Não para já no começo da série, como em Bleach. Eu tava pensando sobre ambas as séries e quando comecei a traçar esses paralelos entre seus primeiros capítulos, não pude deixar de notar as diversas similaridades. E após ter lido a entrevista do Gege Akutami com o Kubo, ainda mais notei que não era apenas uma coincidência e sim inspiração e influências diretas do artista. Mas também não quero deixar a errônea impressão de que um tá tentando copiar o outro ou algo do gênero, porque esse não é o caso. Mesmo na entrevista que comentei anteriormente, Gege Akutami comenta, explicando a visão dele. Abre aspas. Pessoalmente, se um mangaka novato chegasse pra mim e dissesse eu planejo usar Bleach do Tite Kubo como referência, eu pararia na hora. Afinal de contas, Bleach é algo que somente o Kubo Sensei poderia ter produzido. Todo mundo me fala o tempo todo que, nossa, você realmente deve ter sido influenciado por Bleach. E isso é claro, não precisa nem dizer. Eu sou influenciado pelas coisas que leio e às vezes ela afeta o meu trabalho de formas que eu nem consigo notar até que eu olhe novamente para o que fiz. Nesse sentido, sim, eu absolutamente fui influenciado. No entanto, eu acho que é quase perigoso tentar metodicamente analisar Kubo Sensei com a intenção de imitá-lo. Editores frequentemente prestam atenção nas especificidades que compõem a identidade de um autor, os traços que são indicativos do estilo da escrita da pessoa. Por exemplo, minha identidade gira em torno da minha habilidade de não ficar pensando nos porquês e
como minha habilidade de criar uma história sem ter que explicar cada mínimo detalhe. Eu considero pessoas como o Kubo Sensei e o Tatsuki Fujimoto de Chainsaw Man pessoas com fortes identidades próprias, e não seria inteligente para pessoas comuns como eu tentar de forma descuidada imitar autores desse calibre, já que suas criações são produtos dos instintos e talentos que advêm do fato de terem identidades tão fortes. Eu apenas me prejudicaria se tentasse copiar seus métodos. É por isso que ativamente tento evitar cair nesse tipo de furada. Eu sempre amei ler Bleach, mas sei que imitar a série seria minha perdição. Para concluir, eu não posso copiar Bleach, pois a série é única. Então sempre que eu ouço pessoas dizendo que minha série as lembra de Bleach, eu hesitantemente respondo dizendo coisas como: bem, claro, eu acho até um pouco ou mais, fecha aspas. Diferentes gerações têm diferentes inspirações, tentam melhorar o que veio antes se utilizando da mesma fórmula ou a subvertendo. A indústria do mangá está em constante evolução e desenvolvimento. Me faz imaginar como essa indústria será daqui 10 ou 20 anos, tendo uma base tão sólida de diferentes obras publicadas que se influenciam e se alimentam uma das outras. O DNA de Bleach está fortemente presente em vários mangás que saíram nos últimos anos. Jujutsu Kaisen é só um dos exemplos mais proeminentes, já que a série é um sucesso absoluto de vendas e crítica. Pode ser que estejamos presenciando tanto o pico da mídia quanto a perdição do gênero. Só o tempo dirá o resultado dessa dicotomia entre se retroalimentar do que veio antes ou tentar inovar com trabalhos originais e subversivos. Muito prazer, eu sou o Marcos. Se quiser, eu tô de braço aberto pra gente trocar uma ideia, conversar. Acho que vai ser interessante. Muito obrigado por acompanhar o canal. Se gostou, deixa o like, se inscreve, comenta, ativa o sininho para você receber notificações quando tiverem vídeos novos e o meu canal não ser esquecido no algoritmo do YouTube. Vai me ajudar demais.